Shalom a todos. Que bom estar com os amados. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui? Solte um beijo para ele. Vamos dar um aplauso a Jesus. Ok? Amados, faz tempo que o Jorge me convida para vir aqui falar para casais. Ele nos acompanha na internet, tanto pelo WhatsApp no Alimento Diário e também pelo canal no YouTube Radicais e Sobrenaturais, onde nós postamos nossas ministrações. E nós, como temos um ministério que trabalha treinando igrejas e viajando a vários lugares, geralmente os finais de semana eles ficam comprometidos. Mas nós há 2 meses plantamos uma igreja em Salvador, em Lauro de Freitas, na verdade. E então nós cancelamos praticamente todas as nossas agendas de viagem e seminários fora para dedicar esse tempo de início da igreja. Então surgiu a possibilidade de nós estarmos aqui nessa noite e eu estou muito feliz de estar com os irmãos. Amém? Eu e Roso, nós somos casados há 19 anos, casados para sempre. Somos pais de uma filhinha de 5. Não é uma filhinha de 5 anos, é uma filhinha de 5 filhos. Não parece, mas essa mulher linda já teve 5 filhos. E qual o segredo para ficar com esse corpinho, pastor? Sexo 3 vezes ao dia, né? Queima caloria e por aí vai, né? Mas fora isso, né, a gente fez um acordo quando casamos. Ela tinha uns filhos e eu engordava, porque depois eu permaneceria na bênção, né, na terra prometida. Amém? Mas é muito bom falar para casais, para família. Nosso ministério é um ministério dedicado à família, dedicado a esse entendimento. Lá na nossa comunidade nós temos todo o 3º sábado do mês, ou 4º sábado. Ia ser hoje, mas como eu fui convidado por Jorge, a gente mudou para a semana que vem. Nós temos o nosso discipulado de casais. Nós acreditamos que o investimento nas famílias da igreja, o investimento nos casais, que são a base da família, produz resultados na vida da igreja. E esses resultados eles são vistos à medida que nós fazemos de verdade investimento, até porque nós não podemos cobrar aquilo que não investimos. Nós só podemos cobrar aonde investimos. Então eu parabenizo a igreja por ter um tempo no mês dedicado aos casais. Isso é sinal de que a igreja tem uma visão correta em relação à família, porque quando nós fazemos esses investimentos, os resultados eles vêm a curto, a médio e a longo prazo na vida da igreja. Amém? Eu quero repartir uma palavra com os irmãos nessa noite, cujo tema é: o vinho novo é melhor. Amém? Diga para o seu amado aí, para a sua amada: o vinho novo é melhor. Fala para ele, olhando aquele olhar assim, sabe, de ai se eu te pego, conhece? Diga para ele assim: o vinho novo é melhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 2. João capítulo 2. Tem uma palavra que eu quero indicar para os irmãos, na verdade 2, que está lá no nosso canal no YouTube, Radicais e Sobrenaturais. Uma é Casamento, Jardim ou Deserto, então para você assistir. E a outra é Governados pela Palavra. São 2 ministrações específicas para casais. Estaremos lançando ano que vem um livro que se chama Uma Estrada Chamada Casamento, quando os caminhos da vida se cruzam. Esse livro fala que às vezes nós estamos na mesma estrada, mas não estamos trilhando o mesmo caminho. É possível estar na mesma estrada sem estar trilhando o mesmo caminho. Um dos exemplos disso é a parábola do samaritano. Haviam 5 caminhantes ali naquela história. Todos estavam na mesma estrada, mas cada um estava trilhando um caminho diferente. E esse livro vai falar sobre o ajuste que nós temos que fazer durante a caminhada para que possamos chegar ao nosso destino, que é a plenitude do casamento, daquilo que Deus de fato nos ensina. Amém?
Quando se encontraram João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e o levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Com esse milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Todos nós que somos leitores da palavra de Deus sabemos que esse é o início dos milagres de Jesus, da manifestação dos sinais que Jesus fez. E João diz que foram tantos sinais que ele fez que, se fosse escrever o que Jesus fez, não haveriam lugares suficientes para caber tantos livros. Mas é interessante porque Jesus poderia começar o seu ministério nas ruas, fazendo ali milagres extraordinários. Ele poderia começar o seu milagre, o seu ministério, na sinagoga. Ele poderia começar o seu ministério em qualquer lugar que ele quisesse. Mas João, o apóstolo, diz que Jesus resolve começar o seu ministério em uma cerimônia de casamento. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que esse texto ele é rico em detalhes que mostram o quanto o casamento é valorizado por Deus. O fato de Jesus estar aqui iniciando o seu chamado, o seu ministério em um casamento, nos revela o nível de importância que Deus dá ao casamento. Senão não estaria destacado aqui de forma tão clara nos evangelhos. O irmão Jorge, durante o momento que estava falando do livro de Malaquias, ele citou um versículo que todos conhecem, que é Malaquias 2,16. E o livro de Malaquias é chamado pelos judeus de o livro das 4 honras. O primeiro capítulo fala da honra a Deus. O segundo capítulo fala da honra à mulher da sua mocidade ou à sua aliança. O terceiro capítulo fala da honra ao altar. E o quarto capítulo fala da honra à palavra de Deus, a Torá. E naquele segundo capítulo, que é a honra ao casamento, Deus está fazendo uma advertência aos sacerdotes. E naquela advertência que ele faz aos sacerdotes, a advertência acontece justamente porque Deus está falando de oferta. O livro inteiro é Deus falando de oferta, mostrando que uma das maiores expressões de honra que existe é a oferta. No primeiro capítulo ele reclama porque o povo está trazendo o animal coxo, o animal cego. No segundo capítulo ele responde à pergunta dos sacerdotes. E a pergunta dos sacerdotes era: por que Deus não está recebendo as nossas ofertas? E aí Deus dá um motivo pelo qual ele não está recebendo as ofertas. E os rabinos de Israel e aqueles que são estudantes da teologia judaico-messiânica sabem que o que eu vou dizer tem coerência com esse texto. Os rabinos de Israel afirmam que Deus não recebe a oferta de divorciar. E Deus fala isso naquele versículo quando diz assim: olha,
eu não estou recebendo porque você foi infiel à mulher da tua mocidade. Eu não estou recebendo porque você abandonou a pessoa que eu te dei para te acompanhar na tua jornada do seu lado. Então, Jesus inicia o seu ministério em um casamento nos mostrando que Deus não perdeu a visão e os valores corretos. Quem perdeu fomos nós, como igreja. Quem está perdendo ou quem está invertendo os valores é a igreja. Mas aqui nessa situação específica, nós vamos aprender algumas verdades essa noite que eu quero que você aplique no seu casamento, amém? Se você já aplica, glória a Deus. Mas se não, a partir de hoje, aplique. Primeira delas, a Bíblia diz no versículo 2 que nesse casamento Jesus era um convidado. Nesse casamento aqui, nessa festa, Jesus era o quê? Um convidado. E eu quero fazer uma pergunta: Jesus é um convidado no seu casamento? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não deve. Convidado não pode tomar decisões. Convidado não pode dar direção. O convidado não pode se intrometer. Nessa noite ele quer deixar de ser convidado e ele quer ser o dono da festa. Amém? Se ele for o dono da festa, a festa vai durar para sempre. Amém? Diga assim para o seu amado aí: a nossa história não vai ter final feliz. Ela vai ser completamente feliz. Amém? Mas se minha história vai... Não, meu irmão. Sua história vai ser início, meio e o fim feliz. E qual é o segredo? Jesus não pode ser um convidado. Quando é que Jesus é um convidado no casamento? Quando a gente consulta ele só quando a coisa está preta. Foi o que aconteceu aqui. Jesus é um convidado quando nós recorremos a ele só quando a coisa aperta. Aí então a gente quer orar, quer pedir que Jesus faça um milagre. Jesus, faz alguma coisa. Jesus, Jesus, ele não quer ser um convidado, ele quer ser o centro, ele quer ser a base, ele quer ser o motivo, ele quer ser a causa para que toda a sua vida sentimental seja sustentada nele. Amém? Antes de me casar, eu sempre afirmava algo que afirmo até hoje. A minha esposa sempre vai saber que meu amor por Deus é muito maior do que meu amor por ela. Isso vai ser uma realidade que eu vou verbalizar. E eu passei um ano falando isso. Você sabe que eu amo você, mas eu amo muito, muito mais a Deus. Por que isso? Porque quando Jesus ele é a base da sua vida, e aqui diz no versículo 2 que Jesus e seus discípulos também foram convidados. Os convidados, eles não têm a capacidade, ainda que ele seja um convidado de honra, mas ele é só um convidado. Quando a festa acaba, o que é que os convidados fazem? Vão embora. Está acontecendo isso em muitos casamentos. Acabou a festa, Jesus vai embora. Quando é que acaba a festa? Acabou a alegria, acabou o prazer de estar junto, acabou o período em que tudo parecia maravilhoso. Então agora Jesus não deve ficar mais, porque se Jesus ficar, ele vai querer consertar alguma coisa. E como ele é apenas um convidado, o convidado pode ser também convidado a se retirar. E então quando Jesus é consultado, e a Bíblia fala aqui no versículo 3, tendo acabado o vinho. E o vinho na Bíblia, ele é um sinal de muitas coisas boas. Ainda que para nós tenha um sentido de alcoolismo, pela nossa cultura brasileira, a gente sempre que fala a palavra vinho, a gente pensa em embriaguez, alcoolismo, mas na Bíblia o vinho é associado a muita coisa boa. O Espírito Santo é representado pelo vinho. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo também é um vinho. O vinho representa alegria, o vinho representa muita coisa boa. E na festa de um casamento judaico, se você nunca foi, eu convido aí um dia, em uma sinagoga, assistir um casamento judaico, eu já participei de alguns. Eles são muito diferentes, né?
em vários aspectos. Um deles é que eles não dão presente de casamento, né? Eles dão dinheiro. Isso é muito bom. Você sai do seu casamento já com tudo pago. Alguns deles, né? E como eles são um povo liberal e eles têm essa cultura de dar dinheiro no casamento, né? Um amigo meu que é judeu casou e recebeu 600 mil reais de presente de aniversário. Coisa linda, né? Isso é maravilha de Deus, irmão. Né? Então, eles supervalorizam. E se tem uma coisa que não falta até hoje, em um casamento judaico, não pode faltar, é vinho. Por quê? Porque o vinho para eles não tem um significado só de ser uma bebida. O vinho para eles é um sinal do favor de Deus. Um vinho para eles é o sinal do próprio Israel. Você vai encontrar em Isaías 27 e em outros lugares Deus chamando Israel de sua vinha, a minha vinha. Quando Jesus fala dele mesmo, ele diz assim: eu sou a videira. E a videira produz o quê? Vinho. Não é isso? A videira produz vinho. Jesus diz: eu sou a videira. E quando você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir em várias passagens que o vinho, ele é um sinal profético da presença do próprio Deus. E quando acabava o vinho para eles, além de ser uma vergonha para a família, era desonroso demais para o casal. E a responsabilidade de se preocupar com o vinho, interessante isso, não era dos noivos, era das famílias. Em muitos casos, do pai da noiva. Ele era o principal responsável por cuidar que o vinho não acabasse. Então sempre havia um estoque de vinho. Quando a festa estava no auge, eles pegavam o vinho pior, o povo já estava em alta, alguns, né? E se serve o vinho pior, porque eles não vão agora saber fazer distinção entre o vinho bom e o vinho ruim. Já provaram do bom, então serve o pior. Nesse caso aqui, não havia um vinho ruim. Não havia um vinho ruim. O vinho que acabou não era um vinho ruim. Porque se fosse, né? Ah, mas ele disse o melhor vinho. Você vai entender depois porque que foi o melhor vinho. O melhor vinho é porque foi Jesus que estabeleceu, amém? Mas eles ofereceram vinho até onde eles conseguiram. E a Bíblia nos ensina algo muito forte aqui nesse momento. Nós somos limitados nos nossos recursos. Por mais que nós tentemos manter a festa acontecendo, nós somos limitados. Eu nunca vou conseguir corresponder totalmente à minha esposa, nem ela a mim. A única pessoa que consegue fazer isso é o próprio Deus. Então, quando o vinho acaba, é interessante porque eles não procuram Jesus. Eles não procuram Jesus. Jesus aqui ainda era um anônimo. Eles nem sequer procuram Maria. A Bíblia diz que Maria observa que o vinho acabou e, como uma mãe observadora, ela vai até Jesus e diz assim: olha, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus parece uma resposta meio que ignorante, né? Jesus responde assim: mulher, o que é que essa preocupação tem a ver comigo? Mas a resposta de Jesus tem a ver com a posição dele na festa. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou apenas um convidado, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes nós perguntamos: por que Deus não faz nada no meu casamento? Voltemos ao primeiro ponto que eu falei: ele é um convidado ou ele é o Senhor da festa? Se ele é um convidado, infelizmente ele vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Porque Deus não é responsável pela área da sua vida que ele não governa. Deus só é responsável pela área da sua vida onde ele governa. Por isso, em um casamento verdadeiramente cristão, a última palavra não é do marido nem da esposa. A última palavra é aquilo que está escrito, é aquilo que Deus deixou estabelecido.
Não é a minha razão que define o destino da situação. Às vezes eu tenho razão, mas vou ter que abrir mão da minha razão em nome de um destino ou de algo maior. Porque uma das coisas que a gente vai encontrar e vai olhar na Escritura é muita gente que perdeu a bênção por causa da razão. O inferno está cheio de gente com razão. Foi para o inferno porque tinha razão. Eu tenho razão. Nós fizemos um acordo quando nós éramos noivos. Na verdade, 2 acordos, né? Que nos mantém bem até hoje. O primeiro acordo que nós fizemos: nós nunca iríamos dormir uma noite zangados um com o outro. Poderia acontecer o que acontecesse durante o dia. Nós iríamos viver o que está escrito em Efésios 4: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o dia terminar sem resolver a questão. Então, às vezes eu tô errado e ela está certa, e mesmo assim ela pede desculpa, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, e o presente dado na hora da ira acalma o furor. E às vezes o presente é um pedido de desculpa. Então nós temos 19 anos de casados e nós nunca dormimos uma noite zangado um com o outro. Pastor, não é verdade não. Você não precisa acreditar. Nós sabemos que é verdade. Mas muitas vezes eu tive que ceder. Ela é muito mais fácil de ser maleável do que eu, né? Eu sou muito forte nas minhas convicções, mas ela tem um jeitinho de me fazer mudar de ideia, né? E o jeitinho dela é olhar para mim e não me bater de frente. Quando ela se mostra em defesa, eu não consigo atacar. Simples assim. Porque o homem, ele é muito orgulhoso. É da natureza do homem ser orgulhoso. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para não levar desaforo para casa. Nós fomos criados para mostrar quem é que manda. Nós fomos criados para ganhar, por isso a gente não gosta de perder. Nós somos criados para isso. E às vezes, por termos sido criados para isso, a gente às vezes perde a vitória e a bênção, porque a gente não quer baixar a guarda. E nesse tempo, uma das decisões que nós tomamos antes de casar foi essa: nunca vamos terminar o dia sem resolver a questão. A segunda coisa, nós nunca colocamos nenhuma situação acima da nossa relação. Pode ser a situação pior possível. A nossa relação é mais importante que qualquer coisa. A nossa relação é mais importante que o nosso conforto. A nossa relação é mais importante que os nossos bens. A nossa relação é mais importante que os nossos filhos. A nossa relação é mais importante que o nosso ministério. A nossa relação é mais importante que os nossos pais. A nossa relação está acima de qualquer coisa, menos Deus. A única coisa que está acima da nossa relação é Deus. Fora isso, nada mais. Então nós não dependemos de ter uma casa boa, confortável, com todos os móveis para estar bem. Não, a nossa relação está bem. Nós no início do nosso casamento passamos fome. Quando eu comecei meu ministério, que ela casou comigo, ela de barriga grande, eu ia pregar nas igrejas e ela ia montada na garupa da bicicleta, sentada ali. Hoje anda de Amarok, mas já andou de bicicleta. E o mesmo coração que tinha quando andava de bicicleta, tem hoje andando de Amarok. Por quê? Porque essas coisas não nos alteram. E por que não nos alteram? Porque não é isso que nos torna pessoas valorosas. É a forma como nós valorizamos a nossa relação. Então, nós já moramos em lugares muito luxuosos. Já dormimos em cama que vale milhares de reais. Em hotéis caros.
mas já dormimos no chão também. Em qualquer lugar, o mais importante somos nós. Pronto. Então os nossos filhos não vêm antes disso. Eles sabem disso. Sabem disso desde cedo. Eles sabem disso desde o momento que eles nunca dormiram no nosso quarto. Desde esse momento eles já sabem que o quarto deles é o quarto deles. E que a nossa cama é a nossa cama. Eles sabem disso desde o momento em que eles ofendem ela em algum momento e eu interfiro. É inadmissível bater de frente com ela. Então nós temos uma postura onde a nossa relação vem antes. Nós nunca brigamos por causa que um reclamou o filho. Ainda que errado, em alguma situação, a gente nunca interferiu, deixava aquela situação passar, entrava no quarto, fechava a porta, e não era para ter feito isso. O nosso ministério não vem antes da nossa relação. Se meu casamento entrasse em crise, numa crise, você pode ter certeza de que eu pararia de pregar, ou de pastorear, e iria investir no meu casamento. O Benjamin fez isso agora há pouco. O Benjamin ficou divorciado 2 anos, um dos homens mais conhecidos do mundo. A esposa quer o divórcio. E o Benjamin tinha uma entrada ministerial de 10 milhões de dólares por mês. Ele ficou parado 2 anos, coloca isso aí vezes 24. 240 milhões de dólares. Mas um casamento não vale 240 milhões de dólares. Na verdade, o seu casamento, ele não tem preço. O seu casamento, ele tem valor. E às vezes a gente troca as coisas que tem valor por aquilo que tem preço. O meu casamento não tem preço, ele tem valor. Seu filho, ele não tem preço, ele tem valor. Se eu perguntar aqui, né, quanto vale o seu carro? Mas se meu carro vale 100 mil reais, se eu te dou 200 mil agora, você vende ou não vende? Só se você for idiota de não vender, né? Se o carro vale 100 mil, o cara está dando 200 mil, tu não vai vender? Na hora. Mas aqui está o pequenininho aqui, como é o nome? Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Me vende por R$1 milhão e 10 milhões. Tem certeza? Nem pensa. Por quê? Porque não tem preço. Tem valor. Meu casamento não tem preço. Meu casamento tem valor. Quando você bota isso na sua cabeça, já era. Pode aparecer a mulher estranha que for. Bonita. Toda arrumada. Não negocie aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. A mulher estranha tem preço. Por isso ela se vende. Fácil. Mas a sua esposa, ela tem valor. Minha esposa, para mim, ela tem valor, muito valor. Porque foi ela que dormiu no chão frio comigo, foi ela que passou fome junto comigo. Eu já ganhei 2 vezes eu ganhei passagem de ida e volta com tudo pago para ir para Israel e não fui. Por que não foi, pastor? Porque era para ir só. Como eu não tinha condições na época de pagar outra, eu sozinho eu não vou não. Eu só vou com a minha morena do lado para a gente fazer amor na Terra Santa. Debaixo do manto de Labandaraçuira daquela terra. Não vou nada, passou a prova junto e na hora de eu entrar em Canaã eu vou só. Não, meu irmão, vou nada. Não vou, eu espero o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus a bênção é completa. Então, meu irmão, senão, meu amor, a gente vai ser mais rico do que hoje, um dia a gente vai junto. Acabou. Abençoei 2 pastores que quiserem só, meu irmão, tu quer ir, vá só, tu vai. Agora, eu não vou não. Sem minha morena, eu não vou não. Vou nada. Pai, eu lá em Israel, vendo as coisas bonitas, tudo e a bichinha em casa. Não, na hora da prova ela não estava ali do lado, então na hora da bênção tem que estar do lado. Amém? Por quê? Porque o nosso casamento não tem preço. Nosso casamento tem valor. Amém? Diga para o seu amado aí, sua amada, nosso casamento não tem preço. Nosso casamento tem valor.
Amém? Agora, uma revelação dentro disso do valor. Você tem dado valor àquilo que de verdade tem valor? Você tem dado valor ao seu casamento? Como é que a gente sabe se a gente tem dado valor ou não? É simples. Eu vou te falar de um dos maiores sinalizadores de valor de uma relação. A moeda de ouro dos relacionamentos. Sabe o que é? Tempo. Tempo é a moeda de ouro dos relacionamentos. Tempo. Então, se eu dou valor, eu vou investir tempo. É simples assim. Não tem nada mais caro do que tempo. Sabia disso? Que não tem nada mais caro que tempo? Diamante, o metal mais nobre da terra, não é mais caro que tempo. Porque se você pegar agora um bilionário cheio de diamantes que está com câncer e tem apenas 1 mês de vida, e disser para ele assim: você vai ter mais 1 ano de vida, mas você precisa abrir mão de toda a sua riqueza, você acha que ele faria o quê? Você acha que ele abriria a mão ou que ele... Não, eu quero morrer com meus diamantes. Tempo é o bem mais caro da terra. Mais caro. Tempo custa caro. Uma das coisas que mais me irrita é quando alguém não valoriza o meu tempo. Vai me achar chato, porque eu não valorizou o meu tempo, toma bronca. Porque tempo custa muito caro. E nós vivemos numa geração ativista, onde as pessoas não sabem valorizar o tempo. Essa geração da tecnologia é mais ou menos assim que ela funciona. As pessoas estão perto e estão distantes. Elas estão conectadas com a pessoa de longe e desconectadas com a pessoa de perto. Às vezes o marido está em casa, mas não está. Às vezes está em casa, mas está no videogame. Às vezes está em casa, mas está no computador. Às vezes está em casa, mas está nas redes sociais. Ou seja, o tempo não tem sido valorizado. E você precisa valorizar o tempo com a sua esposa. Tempo, irmãos. Tempo junto. Tem que ter. Pode passar todo mês envolvido em programações e correspondendo à expectativa dos outros. Se não tem um tempo juntos, tem que ter. A gente tem um tempo nosso. Onde a gente sai para namorar, para beijar na boca, igual a gente fazia quando era noivo. Para dar de mão dada. Essas coisas. Tempo de qualidade. Nós precisamos disso. Amém? Se o seu casamento tem valor, ele pode se tornar mais valoroso ainda. Amém? Porque o que aumenta o valor de algo? O que aumenta o valor de algo? O nível do investimento que você faz naquilo. Por isso eu sempre digo: maridos que estão aqui nessa noite, isso é para vocês, tá? Mulher bonita custa caro. Então libera a verba, varão. Larga de ser mão de vaca. Manda a mulher pro salão para ficar bonita, né? E libera a verba. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro isso não. Mas quando o pneu do carro fura, que custa R$300, aí a gente troca, né? Só que a gente falou nesse instante que meu carro tem preço. Meu casamento tem o quê? Quer ver a mulher bonita? Invista nisso. Mulher bonita custa caro. Para ela estar assim, gata, linda assim, eu invisto aí, ó. Invisto. E depois a vitória é minha, aleluia. A recompensa é certa, glória a Deus. Mas começou a perder assim, pastor. A gente começou a perder assim o amor, o eros, né? Porque o amor eros, ele realmente pode ser perdido. Um casal que foi até o altar e jurou amor eterno pode se odiar. Deixou de existir o eros. O ágape é uma decisão, mas o eros precisa ser alimentado. Precisa acender o fogo todo dia, irmão. Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? As coisas que têm preço começam a tomar conta e tomar o lugar das coisas que têm valor. Não faça isso. Seu casamento não tem preço, seu casamento tem valor. Amém? Amém. Mulher, o que é que tem a ver com isso?
A pessoa ouvir isso de Jesus dentro do casamento? O que tem a ver com isso? Você só me procura quando a coisa está preta? Fala assim para o seu irmão, Jesus. Fala para o seu amado, Jesus não quer ser o estepe da nossa relação. Ele quer ser o volante. Amém? Deu para entender, né? Você usa o step quando? Todo dia? Só quando precisa, né assim? E o volante? Entrou no carro, segura, né assim? Então Jesus não quer ser o step da nossa relação, não. Coisa apertou? Não. Ele quer ser o dono da festa. Amém? Aí ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E quando é que chega a hora de Jesus? Perguntei para o seu amado, quando é que chega a hora de Jesus? Sim, quando ele assume a liderança. Aí a responsabilidade é dele. Amém? Maria inteligente, muito sábia, mulher sábia. Você sabe que uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia é Maria? Eu sou fã de Maria, irmão. Nós, por causa do catolicismo, anulamos Maria. Mas Maria, para mim, é a mulher mais extraordinária da Bíblia. Eu fui pregar em um congresso de mulheres, me convidaram. Cheguei lá, tinha a foto de Esther. Desenharam assim, Ruth. Um monte de gente. Eu olhei assim e falei, por que não tem nenhuma foto de Maria aqui? Eu vou pregar sobre Maria. Preguei os 3 dias sobre Maria. Imagina você, uma jovem de 17 anos, apaixonada por um homem. O amor da sua vida. Cara que ela sonha casar e ter filhos. E esse sonho é interrompido por um sonho de Deus. Adiado. Primeiro eu, depois os seus desejos. Em nenhum momento ela recusa. Ela diz, eis aqui tua serva, cumpre-me tua vontade. Você vai ter um filho. Senhor, eu sou virgem, mas eu vou te dar um filho. Ela acredita, irmão. Para acreditar numa loucura dessa, você tem que ser muito temente a Deus. Uma mulher que nunca teve relação com ninguém vai ficar grávida? Que história errada é essa? Nem José acreditou nisso. José queria vazar. O anjo que não deixou. Hoje você pode parar, que isso é coisa do Espírito Santo. Cuide dela. Depois a vitória é sua. Quando o menino nascer, você manda brasa, que é tudo seu. Até o menino nascer, você vai esperar aí a bênção. Homem de Deus. Esperou. Mas Maria é extraordinária. E nessa parte aqui, ela é o ponto de contato para Deus operar. Porque ela procura o servo e diz assim, olha, o que ele pedir, façam. Quer que seu casamento dê certo? Faz o que Jesus mandou. Fala assim, o que ele pedir, fala aí para o seu amado, o que ele pedir, a gente tem que fazer. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo da festa não acabar. Tem que fazer o que ele mandou. Amém? Estavam ali 6 jarros. Quantos jarros? 6 jarros de pedra. 6 jarros de quê? Pedra é algo mole ou algo duro? Duro. Presta atenção nisso. Os judeus usavam esses 6 jarros para as purificações. Cada um levava 2 ou 3 metretas de água, que era uma vasilha. Preste atenção nesse mistério. Primeiro, Jesus aqui faz algo totalmente anti-higiênico. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Aqui diz que havia 6 jarros de pedra. 6 na Bíblia, o número 6 na Bíblia fala do número do homem. Deus criou o homem no 6º dia. 6, lá em Apocalipse, diz que é o número do homem. 666 seria o número do homem. Isso fala da nossa limitação. Amém? Como homens, nós não temos condições de manter todas as coisas no seu devido lugar. Mas Deus não trabalha sem o homem. Diga assim, Deus não trabalha sem a gente. Não trabalha. Para Deus fazer, eu tenho que participar. E aí, fala que só cabia aqui 3 medidas de água. Primeiro, esses vasos, eles eram de pedra, que fala de algo duro, mas eles carregavam algo maleável, que era água.
mostrando o seguinte, que nós como homens, às vezes nós somos duros de coração, mas aquilo que vem de Deus, a água de Deus, que é a sua palavra, amém? Ela pode se tornar em nós algo novo. Diz que Deus quer fazer algo novo. Você crê nisso? Deus quer fazer algo novo. Por que é totalmente anti-higiênico o que Jesus faz? Porque esses jarros aqui, eles ficavam na entrada. Eles não ficavam na cozinha. Eles ficavam na entrada. Então quando você entrava na festa, você pegava a água deles para lavar os pés e as mãos. Então essa água ela não era limpa. Ela era água de uso. Jesus não poderia dizer para ele assim, vai lá na cozinha, nos barris de vinho, nos tambores, e encham de água. Só que Jesus tem uma forma de agir totalmente diferente. Primeiro, quando Deus quer obediência, Ele nos manda fazer coisas que a gente não entende. Eu estava falando isso ontem com os discípulos. Eu não preciso saber tudo para obedecer. Eu preciso saber que tudo está certo lá nos céus. E que tudo está no controle de Deus. Mas nem sempre eu vou saber tudo. Então Jesus dá uma ordem para os servos. E o mais interessante nesses servos, sabe o que é? É que eles acatam o que Maria falou. Maria disse, olha, vocês vão fazer tudo o que ele mandar. Então quando Jesus assim, olha, pega a água ali e coloca nas talhas, eles poderiam dizer assim, mas não vai chegar mais ninguém. Já chegou todo mundo que tinha que chegar. Ninguém mais vai precisar se purificar. As águas estão. Todo mundo se lavou já. Eles não questionam. Quando Deus fala, não questione. Obedeça. Amém? Então eles encheram de água. E aqui a Bíblia nos ensina algumas responsabilidades que eu quero passar para você nessa noite. Amém? Deus não vai fazer a nossa parte. Diga aí para o seu amado, Deus não vai fazer a nossa parte. Diga assim, pedir perdão é a nossa parte. Amém? Se arrepender, vamos lá, gente? Olha para ele e fala, se arrepender é a nossa parte. Abrir mão é a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. E aqui Jesus ensina o segredo para que a gente consiga fazer o que Ele manda, mesmo quando a gente não entende. Qual é o segredo? A talha que representa nós tem que estar cheia de água. O que é a água, pastor? A palavra. Então eu preciso me encher da palavra. Amém? Porque se eu estiver cheio da palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Quem vai me governar? A palavra. Deus através da sua palavra. Então eles obedecem e eles enchem as talhas de água. Você sabe quando é que nós temos dificuldade de obedecer a Deus? Quando a nossa vida está vazia da palavra. Quando a nossa vida está vazia, nós temos muitos argumentos para desobedecer. Mas quando a palavra é plena em nós, você fala a Bíblia, você fala a palavra. E aí eles enchem, colocam ali, e a Bíblia diz que eles encheram até a borda. Encheram até onde? Ou seja, eles não mediram esforços para fazer a parte deles. Não podemos medir esforços para fazer a nossa parte. Aí no versículo 7, Jesus diz assim, tirem agora um pouco e levem ao mestre-sala. Eles pegaram, levaram. Quando o mestre-sala provou a água, não era água. Agora era o quê? Vinho. Amém? Nosso papel é investir no nosso casamento. Quando os investimentos corretos são feitos, Jesus faz a parte dele. E aí, nesse momento, não sabendo ele, né, que aquela água vinha daquele lugar sujo, se soubesse não tinha bebido. Quando o serviço chegasse assim, toma aqui, ó, bebe aí. Ele disse, nada, isso aí é do pessoal lavar a mão. Não sabendo ele de onde vinha, embora soubesse os serviçais, ó, todo mundo deu para ele.
Quando ele acabou de beber, ele chamou o noivo. Chamou quem? O noivo. Essa parte ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido literal e ela tem um sentido espiritual. O sentido literal fala do noivo mesmo, mas o sentido espiritual fala do próprio Cristo como noivo. Amém? Ele chamou o noivo e disse assim: olha, todo homem serve primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já estão bem bêbados, vem o vinho pior, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. E aí nós aprendemos aqui a última lição para a gente fechar essa noite. Jesus pode transformar a nossa história a qualquer momento. Não importa como você começou. Às vezes nós começamos na guerra, né? No desajuste. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas que o começo delas. Mas entre o fim e o começo existe o meio. E o que define como nós vamos terminar não é nem como a gente começou, são as escolhas que nós fazemos durante. Aqui, eles fizeram algumas escolhas que nós precisamos fazer. A primeira escolha, nós precisamos escolher obedecer a Deus. Sempre. Mesmo quando a gente não entende. Eu vou estar fazendo discipulado de casais agora, semana que vem, e o tema lá vai ser julgo desigual no casamento. Porque a gente só fala de julgo desigual quando é namorando, né? E eu vou estar falando sobre isso, né? Quando não compartilhamos dos mesmos ideais e propósitos. E aí, quando nós não compartilhamos da mesma visão, dos mesmos ideais, do mesmo propósito, às vezes nós perdemos a plenitude da bênção de Deus, porque ao invés de obedecer, nós questionamos. E a obediência a Deus, ela não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Se eu obedeço a Deus só quando eu me sinto bem, isso não é obediência, isso é conveniência. E muitos casamentos acabam justamente por quê? Porque as pessoas elas conhecem o princípio, mas elas não praticam. Às vezes, um dos princípios mais fáceis de solucionar problema no casamento, os princípios mais fáceis. Esse princípio, se você praticar ele todo dia, seu casamento nunca será infeliz. Nunca. Qual é o princípio? Um resumo de Jesus sobre o amor, que se define nas seguintes palavras: faça pelos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Irmão, se nós praticarmos isso no casamento, não tem casamento infeliz. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Você já percebeu que nós temos uma mania ruim de não tratar as pessoas que estão perto de nós tão bem quanto a gente trata os estranhos? Já percebeu isso? Por exemplo, é fácil dizer por favor para um estranho, mas às vezes você não diz para a esposa por favor meu bem, pega um copo de água, e depois que bebeu a água diz o quê? Obrigado, meu amor. Às vezes a gente diz isso para o estranho, às vezes a gente diz com licença para o estranho, não é assim? Por gentileza. Já viu que a gente usa essas coisas com os estranhos? E eu sempre digo isso, né, que manter esse princípio de fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizesse por nós é um dos princípios que mais sustenta casamento, porque isso é um princípio de Jesus para relacionamento, para qualquer relacionamento. Mas o casamento é um dos relacionamentos mais importantes da vida do ser humano. Um dos. E quando você entende isso, né? Para tirar a dúvida dos irmãos, que eu falei um dos, né? Eu vou falar qual é o relacionamento mais importante da vida do ser humano. Parece que você não vai mesmo entender no começo, mas eu vou falar, amém? O relacionamento mais importante da vida de um ser humano não é o casamento. O relacionamento mais importante da vida do ser humano é a amizade.
Você pode ser casado e não ser amigo. Você pode ser pai e não ser amigo. Você pode ser filho e não ser amigo. Você pode ser irmão e não ser amigo. Por que a amizade é o mais importante? Porque se você for amigo da sua esposa for sua melhor amiga, está tudo certo, casamento abençoado para sempre. Não é assim? E a amizade de todos os relacionamentos é o único que não dá para sustentar sozinho. Ninguém consegue ser amigo sozinho. Para ser amigo tem que haver correspondência. A maior jura de amor da Bíblia não é entre um marido e uma esposa. A maior jura de amor da Bíblia é entre duas amigas. E duas amigas em um relacionamento que o diabo inverte tremendamente. A maior declaração de amizade da Bíblia, de amor da Bíblia, é entre uma sogra e uma nora. Ruth e Noemi. Teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Onde deitares, eu vou deitar. E outra coisa que não seja a morte, jamais vai me separar de você. Amizade. Uma amizade entre uma sogra e uma nora. E o diabo investe muito nesse tipo de relacionamento, achando que a sogra principalmente, né? Mas não gostar da sogra é cuspir no vento que gerou a pessoa da sua aliança. Então é complicado isso. Porque você um dia vai ser sogra. Não é verdade? E a gente só colhe aquilo que a gente planta. Né? A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então cuidado com o que você tem plantado, porque existe uma lei inevitável, que é a lei da semeadura. Enquanto houver noite e dia, primavera, verão, as 4 estações, vai haver semeadura e ceifa. O que você plantar, você vai colher. E o interessante da colheita é que ela nunca é proporcional à semeadura. Ela sempre é muito maior do que o que você semeou. Então, seja bênção. Amém? Seja filho. Sempre. Amém? Sempre seja filho. E a amizade é um dos pilares dos relacionamentos bem-sucedidos. E a base da amizade é justamente isso. É conquistar o coração do outro, não por dinheiro, não por nada, mas servindo ao outro. Tem uma história que eu gosto muito de contar para casais, de uma mulher que ela vivia brigando com o marido e vivia ameaçando o outro de morte. Um dia ela resolveu matar o marido. E o casamento estava em crise. Ela foi até um homem, desses homens que faz garrafadas, né? Assim, eu preciso de um veneno para matar meu marido. Aí disse, mas por que você quer matar ele? Ah, porque a gente não se gosta mais, e eu odeio ele, e coisa e tal, blá, 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 assim. Ele disse, mas você acha que a melhor coisa é matar ele? Eu acho. Tá bom, eu vou lhe dar aqui, ó. Você vai levar essa garrafa, e ele vai morrer que dia? Não, deixa eu explicar. Se eu lhe der isso aqui, você der, e ele beber e morrer, todo mundo vai saber que quem matou foi você, que vocês vivem brigando. Então é o seguinte, você vai dar todo dia, vai misturar no café, em alguma coisa que ele não veja, mas ele só vai morrer daqui a 60 dias, 2 meses, é longo prazo. Nesse período de 2 meses, você vai tratar ele como a melhor pessoa do mundo. Sabe por quê? Porque quando ele morrer, ninguém vai desconfiar que foi você. A família dele não vai desconfiar, os amigos não vão desconfiar. Você, não, essa mulher não. Essa mulher tratava ele bem. Aí ela, gostei da ideia. Levou a garrafa para casa, botou no café da manhã, já acordou, bom dia, amor, fez um café assim diferente para ele. Ele olhou assim e falou, oxe, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Tá, tudo maravilhoso. E aí ele chegou de noite, ela recebeu ele bem. Nossa, o cara desconfiado, falou, essa mulher está com um plano maligno. Aí, segundo dia ele perguntou, né, comida que ele gostava, que era feita todo dia no casamento no começo, estava lá na mesa. Mas assim, o que é que está acontecendo? Tem veneno aí nessa comida? Ela, que veneno, meu amor? Eu fiz porque você merece, você é o homem da casa. E coisa e tal. E aí começou a tratar o cara bem. Com uma semana ele chegou todo alegre em casa, né, com um buquê de flores para ela. Aí ela disse, para quem essas flores? Disse, para você.
Você tem sido tão boa comigo esses dias que eu quero lhe recompensar. Aí ela já ficou toda, né? Esse não tem fácil de agradar, mulher. Oh, meu Deus. E aí, foi passando um dia, com o meu irmão, o fogo voltou do casamento. O fogo pegou, estava na lua de mel, ela correu lá no homem da garrafa, disse, pelo amor de Deus, me deu um antídoto. O homem mudou. O homem está outro. O homem voltou a ser o que era. Aí assim foi? Foi. Me deu um antídoto, eu não quero que ele morra mais não. Assim, não, aquilo lá não é veneno não, aquilo lá é um chazinho qualquer, não serve para nada aquilo. Sério? É. O veneno estava dentro de você. Você tirou o veneno e voltou a tratar ele bem. Isso serve para os dois, tá? Não só para a mulher, para os dois. Voltou a fazer, né? Tem um amigo meu, Bispo Clérison, ele conta que um dia a esposa dele estava lavando o prato, ele chegou por trás assim, deu aquele aperto assim, onde é que está aquela mulher delicada que eu conheci, que fazia de tudo para me agradar? Onde é que está aquela mulher? Aí ela disse, foi atrás daquele rapaz que fazia de tudo para me agradar, quando eu conheci. Foi atrás dele. Então, às vezes, a gente cobra do outro uma mudança que tem que partir de nós. E tem que partir do simples princípio. Faça pela pessoa o que você gostaria que ela fizesse por você. Você gosta de ser tratado bem? Sim ou não? Alguém que gosta de ser tratado mal? Trate bem. Você fica feliz assim quando você faz algo, né? Que alguém elogia? Quem gosta? Às vezes a gente vai almoçar na casa dos outros, elogia a comida dos outros. Não é assim? Ei, irmã, comida! Mas a esposa faz ali uma comida com todo carinho, com todo amor. E a gente, ao invés de elogiar, faz o quê? Reclama ainda. Né? Não, irmão, elogie. Meu bem, tá ótimo. Eu não sei mentir. Eu sou tão chato com esse negócio de comida, que é assim, quando tá ruim eu fico quieto. Né? Mas se me perguntar, eu digo, tá ruim. Né? Esse dia eu estava pregando numa cidade, a irmã fez um beiju, a pastora, né? Aí quando foi meio dia, eu falei, pastor, não faça beiju mais não. Aí ela assim, por quê, pastor? Você não sabe fazer beiju não. Mas meu filho disse que meu beiju é delicioso. Eu falei, ele está mentindo para lhe agradar. Não faça não. Seu beiju é muito ruim. Aí Rose fica rindo, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Eu viajo para os outros países para pregar e eles querem mostrar a comida de lá, né? Aí diz assim, aí pastor, gostou? Isso é ruim demais, esse negócio. Obrigado, eu agradeço. Eu sou muito obrigado pela hospitalidade. Eu sei que você está me dando aqui algo bom, que você acredita que é bom, mas eu não gostei não, é ruim. Como a mais envolvimento cultural tem limite, eu não quero mais não. Tá ótimo aqui, né? Mas com minha esposa é assim, quando ela faz uma comida boa, eu já morro. Tá gostosa igual você, meu Deus do céu. Olha que elogio. Que palavra poderosa, tá gostosa igual você. A mulher já fica toda, né? Por quê, meu irmão? Porque você sabe, né? Quando mulher fecha a cara, ela fecha tudo, velho. Né? Dorme de calça jeans. Então, meu irmão, saiba elogiar, né? Até nos elogios você tem que ser estratégico. Meu amor, tá gostoso igual você. Tá uma delícia, né? Aí você vai lançando o quê? A semente no coração para mais tarde o mistério, né? Desenrolar. Então, existe princípios no casamento para que o vinho melhor aconteça. Sabe por quê? Eu sempre digo para minha esposa o seguinte: hoje nós vivemos os melhores dias do nosso casamento. Nosso casamento hoje é muito melhor do que no início. Muito melhor. Por vários motivos. Hoje a gente é mais próspero, então nós temos mais possibilidades. Hoje nossos filhos já são quase todos crescidos, e aí tem um ditado maldito do mundo que diz assim: filho criado, trabalho dobrado, na sua casa, na minha não vai acontecer isso. Filho criado, unção dobrada, porção dobrada, bênção dobrada. Amém? Meus filhos são bênçãos, todos eles no caminho do Senhor, todos eles no temor do Senhor. Minha filha maior tem 18 anos, está na escola missionária sendo treinada, se forma esse ano, vai voltar para entrar no ministério junto com a gente. Então, essa maldição não vai chegar na sua casa. Amém? E nossos filhos hoje já conseguem ficar em casa só. Então, quando eu viajo para ministrar, ela me acompanha. Várias coisas assim que nós fazemos no nosso casamento hoje, que a gente não conseguia fazer no começo, não porque nós não quiséssemos,
Algumas delas porque a gente não tinha recursos, outras delas porque a gente não tinha disponibilidade de tempo que a gente precisava, e hoje nós temos. Então hoje nós investimos no nosso casamento muito mais do que antes, por várias possibilidades que nós temos hoje. E eu tenho dito para ela, a tendência é só melhorar. Eu sempre digo para ela, nós ainda não vivemos os melhores dias da nossa vida, nós vamos viver, né? Às vezes cadê as crianças? Tá ali, né? Eu ia falar um negócio aqui, as crianças estão ali. Às vezes eu tá lá no lobby, eu digo para ela assim, vou lhe comer na França, vou lhe comer em Israel. Eu começo a falar, profetizar, meu irmão. O mistério é forte. A gente vai fazer amor na França, a gente vai fazer amor em Israel, minha irmã. A gente vai fazer amor na Argentina, em Bogotá já fizemos. Aí vou profetizando, mistério. Amém? Estabelecer, porque, diga-se para o seu irmão, sua boca estabelece seu destino. Então profetiza, varão, sobre esse mistério aí, amém? Profetiza, não demole não, porque às vezes a gente fica, não, profetiza, amém? Profetiza em nome de Jesus, amém? Libera a bênção. E para a gente terminar, o vinho novo com Jesus dura para sempre, amém? Eu falo para ela às vezes que a gente vai estar velhinho assim, né? Eu falei que a gente vai envelhecer junto. E um dia não vai ter mais a intensidade, né? Que o sexo tem hoje. Não vai. Nem tem Viagra certo. Chega uma hora que nem o Viagra resolve. Então, se o casamento for sustentado só no sexo a vida inteira, não dura. Não pode acontecer algum problema de saúde. Pode acontecer um acidente, coisa que a gente não programa e acontece. Mas quando a relação ela é sustentada naquilo que eu falei, no relacionamento mais importante da Terra, qual é o relacionamento mais importante da Terra? É a amizade. Não se escandalizem com o que eu vou falar agora, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem uma canção secular que eu canto muito para ela. Eu digo para ela assim, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Eu gosto de mandar essa canção para ela quando eu estou longe. Primeira vez que eu ouvi, falei, essa música é nossa, viu amor? Gostei demais dessa música. Por quê? Porque ela fala um pouquinho da gente. Um dia a gente vai ter lembranças. Um dia, diga assim, um dia a gente vai ter lembranças. E você sabia que hoje o que sustenta seu casamento são as expectativas, né? Mas um dia o que vai sustentar são as lembranças. Hoje o que sustenta são o quê? Mas um dia o que vai sustentar são as lembranças. Dá um exemplo do que eu estou falando. Alguém aqui já viu aqueles velhinhos jogando dominó nas praças? Já viu? Fica meia hora lá escutando as conversas. Não tem conversa de expectativa. Primeiro que já está tudo velhinho, aposentado, assim, eu fazia isso, eu era assim, eu fazia desse jeito. Só fala de quê? De lembranças. Você não vê nenhum planejando. Eu vou ano que vem fazer uma faculdade. Ano que vem eu vou viajar pela Europa. Não tem. Não tem plano, não tem projeto. Só tem eu fui. Não é assim? Nós vamos chegar nesse dia. Um dia que o que nós vamos ter, ainda que tenhamos expectativas, mas elas vão ser limitadas por vários fatores. Eu falei que hoje as nossas ações são com mais possibilidades, porque a gente é mais próspero, nossos filhos são maiores, mas elas chegam a época, que a idade mesmo em si, ela vai nos limitar por vários fatores. Então, querido, se você não construiu lembranças importantes, que valham a pena recordar, ficar junto se torna um fardo. A psicologia dá nome a uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos casam, vão embora e o casal fica só, e eles viveram a vida inteira em prol dos filhos, não em prol um do outro. Ou seja, os filhos eram mais importantes do que a relação. Lá na nossa casa isso não é. Então no dia que os filhos foram embora, o motivo para ficar junto acabou. Nós não vamos passar por isso, porque o nosso motivo de estarmos juntos não é os nossos filhos. Nós nos amamos. Eu gosto de ficar com ela, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de passar tempo com ela. Eu gosto.
E nós precisamos construir lembranças, porque um dia o que vai sustentar não são as expectativas, serão as lembranças. Tá lá na cama, vai pegar assim, quem era tu, hein, bichão? Meu Deus. Chegar um dia, esse tempo vai chegar. Vai chegar, Deus me guarde, me livre, que tenha misericórdia de mim. Mas vai chegar um dia, meu irmão, que você vai olhar assim e vai dizer, eita Jesus, esse negócio já foi forte, né? Esse negócio já fez coisa boa, né? E vai chegar um dia, né? E aí, meu irmão, se não tiver construído lembranças fortes, né? Começar a lembrar assim, falar, ai, diz que o velhinho e a velhinha estavam na cama, né? Vamos dar uma piada para terminar. Pior que eu vou postar isso na internet, olha que laço. Eu tô gravando aqui. O velhinho e a velhinha estavam na cama, né? Assim, nu, dormindo. Aí a velhinha falou assim, ó, meu velho, eu tenho uma saudade quando você passava assim o pé nele. Aí ele foi, passou o pé, né? Ô, meu velho, tenho uma saudade quando você pegava assim eu. Ele foi, pegou nela. Ô, meu velho, tenho uma saudade assim quando você cheirava meu cangote, velho. Ô, meu velho, eu tenho uma saudade quando você mordia a ponta da minha orelha. Aí o velho levantou da cama e falou, que zangou? Não, vou pegar a dentadura. Vou pegar, né? A dentadura, como é que vai morder a ponta da orelha se não tem mais dente? O bichinho já estava sem dente, né? Então, vamos chegar lá, gente, nessa fase. Isso é inevitável, é o ciclo da vida, amém? Mas para chegarmos lá e podermos olhar um para o outro, quando o sexo já não for mais algo comum no cotidiano, né? Quando a vida sexual já não tem mais a intensidade que tem, a única coisa que vai restar é a amizade. O relacionamento, a compreensão, o carinho, né? É a única coisa que vai restar é isso. E nós não podemos chegar no fim da nossa vida cheio de culpas, nem sustentados pela filosofia do epitáfio, né? Devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter gastado mais tempo com a minha esposa, devia, não viva isso. E para você não viver isso, você tem que investir no hoje, no agora, amém? Porque os dias estão passando muito mais rápido do que antes. Ninguém me convence do contrário. 2016 começou, esses dias já está terminando. Eu fiz 39 anos há 2 dias atrás. E eu, conversando com um amigo meu de infância que está na minha casa, pastor, ele disse, outro dia a gente estava jogando bolinha de gude, né? Lembra disso? Ele se lembra. Hoje sua filha tem 18 anos, a minha também. Ele disse, como passou rápido, né? E esse amigo meu, nós temos muito boas lembranças juntos, né? É o meu melhor amigo, o pastor Josivaldo. E a gente dá risada quando se encontra, porque a gente lembra do tempo que a gente era magro, a gente lembra do tempo que a gente era pobre, a gente lembra de um monte de coisa, dá risada hoje, porque a gente tem boas lembranças, mesmo diante das dificuldades. Então, nós não podemos viver na sombra da expectativa de algo que nunca vai chegar, porque o tempo de mudar é hoje, irmãos. Não deixe para levar flores quando a pessoa morrer, não deixe para parabenizar quando a pessoa for embora, não faça isso, né? O dia é hoje, o tempo é agora, que você possa construir lembranças do seu relacionamento, que elas sejam tão fortes, que mesmo quando você quiser ir embora, as lembranças não deixem. Sabia disso? Mesmo quando você quiser ficar com raiva, as lembranças não deixem. Mesmo quando você estiver chateado, as lembranças te ministrem. Então nós precisamos construir isso, lembranças, momentos, juntos. E aí, quando isso é verdade, o vinho nunca acaba. A alegria é permanente. Amém? Quero orar por vocês. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Meu amor, vem aqui.
pega aí na sua amada aí. Quero orar por vocês, amém? Pai, obrigado nessa noite pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos essa noite, compartilhando da tua palavra, compartilhando da alegria de poder ver que o Senhor não mudou e que a tua presença é a mesma sempre. Senhor, na nossa vida, no nosso casamento, o Senhor não é só um convidado. No nosso casamento, o Senhor é o dono da festa. No nosso casamento, a palavra final é tua. Nós queremos declarar isso nessa noite sobre cada casal aqui, Senhor. De que o Senhor não é apenas um step, o Senhor é aquele que dá a direção. O Senhor não é aquele que apenas vem quando a luta chega. O Senhor é a rocha em qual o nosso casamento está firmado. Eu quero declarar que cada relacionamento aqui vai viver esse avivamento, vai viver essa plenitude. E cada um dos teus filhos aqui vão ter lembranças tão valorosas que eles vão poder contar para os seus filhos, para os seus netos, e como eles vivem. E a forma como eles vivem será um testemunho de graça e verdade para tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa família. Senhor, se existe alguma seta do inimigo contra esse casamento, algo que Satanás tentou lançar para destruir esse relacionamento, seja paralisado agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que Jesus é o Senhor dessa aliança e que nenhum outro Senhor pode interferir nela, porque o sangue do Cordeiro de Deus está sobre esse casamento, em nome de Jesus. Amém. Bem, dá um selinho aí, né? Você não pode dar beijo de pegada, então dá um beijinho aí, né? Amém? Pode sentar, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer aos irmãos pelo convite.